No inferno de Dante Alighieri, as pessoas estão presas numa lama existencial, e elas tentam sair, elas tentam se mexer, mas elas ficam presas, elas são puxadas para baixo, representando o que é a preguiça na vida humana. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre preguiça. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, a preguiça, ela é um dos pecados capitais. Entre os 7 pecados capitais, a preguiça é um daqueles que mais tem um potencial de destruir os nossos objetivos, destruir o nosso sucesso em diversas áreas da nossa vida, porque ela impede a gente de progredir, ela impede a gente de sair do lugar. Existe uma frase muito legal no livro Sobre a Vida Intelectual, do padre Serge Langes, que ele diz que a preguiça é o sepulcro dos melhores talentos. A preguiça é o sepulcro dos melhores talentos. É muito comum que você que potencialmente seja um preguiçoso, tenha alguns dons. E por ter esses dons, você se acomode, por exemplo. Vai deixar o trabalho para depois porque você consegue resolver rápido. Na faculdade, às vezes acumula uma determinada quantidade de conteúdo, deixa de estudar de véspera, porque você se considera mais inteligente e que consegue estudar de véspera e de repente tirar boas notas. No entanto, esse dom, esse talento, essa sua suposta inteligência, às vezes pode te sabotar, pode ser o teu sepulcro, pode fazer com que você fique estagnado em notas medíocres, pode fazer com que você não consiga se desenvolver, viver, experimentar de forma plena a trajetória acadêmica, a trajetória da faculdade, aprender mais, inclusive memorizar mais, guardar no coração por mais tempo, decorar, memorizar assuntos que para o mercado de trabalho, para quem vai ser médico, é extremamente importante que a gente consiga guardar determinados assuntos. E a pessoa que só estuda de véspera, ela não consegue ter essa habilidade de estudar e lembrar depois de um passar do tempo. Ela esquece mais rápido. Esse é o grande perigo da preguiça nos estudos. Por esse motivo, a preguiça é o sepulcro dos melhores talentos. E existe algo muito curioso na preguiça, que é o seguinte: não necessariamente a preguiça é só aquilo que a gente conhece por não fazer as coisas que você tem que fazer. A gente acredita, a gente tem em mente que preguiça é você procrastinar, você deixar para fazer os teus deveres depois, você dormir mais do que deveria, enfim, ser aquele preguiçoso, ser aquele cara que fica deixando, empurrando com a barriga, não faz as coisas bem feitas, etc. Mas a preguiça, ela pode se manifestar de um modo muito sutil também. Essa sutileza da preguiça é você fazer muitas coisas, você se envolver em muitas coisas. É um superativismo, uma super movimentação de tarefas. Você fazer muitas coisas que não correspondem com aquilo que você deveria estar se dedicando. É muito comum que pessoas preguiçosas, através de um mecanismo da consciência para tentar fugir daquela dor que a preguiça causa, porque a preguiça ela causa aquela agonia, aquela dor, que lá no fundo você sente, cara, eu deveria estar fazendo as coisas que eu tenho que fazer do dia, eu deveria estar me dedicando mais, aquela angústia no final do dia. Então o preguiçoso muitas vezes ele se ocupa de várias coisas, tentando fugir. Então, fugir dessa angústia, ele se ocupa, ele faz várias atividades, mas ele foge daquilo que é essencial, daquilo que é o principal, da atividade principal que ele deveria se dedicar. Essa é uma forma muito sutil
de manifestação da preguiça. A manifestação em obras estéreis, obras que não frutificam, obras que não te melhoram, não fazem você crescer, não te tornam mais inteligente, não vão te fortalecer na faculdade, não vão te fortalecer na tua vida profissional, não vai te desenvolver naquilo que de fato é essencial, na vida espiritual. Então, é muito perigoso quando a gente não percebe que a preguiça ela tem se manifestado nessa vida agitada. Então, uma das formas da gente ordenar a nossa vida é entender o que é mais importante, fazer as coisas que são mais importantes. Ainda no livro sobre a vida intelectual do Padre Sertilange, ele vai falar de algumas virtudes do intelectual, algumas virtudes do intelectual cristão. E ele aborda com muita ênfase em como esses pecados relacionados à preguiça, relacionados à comodidade, eles danificam a inteligência humana. E um dos grandes problemas que existem na preguiça é que você passa a ter muito tempo para pensar bobagens. E se você passa muito tempo pensando bobagens, você vai acabar cometendo outros vícios, outros erros, outros pecados. Se você for cristão e entende que pecado é algo que danifica não só a sua alma, mas danifica a sua inteligência, danifica a sua memória. E ele vai dizer que a preguiça é a porta de entrada de pecados como a luxúria, porque justamente você tem muito tempo para pensar bobagens. Que a preguiça é a porta de entrada para a gula, por quê? Porque você, como está com aquela angústia, você tem mais tentações de buscar na comida prazeres para tentar ocupar o tempo de modo com que você lide melhor com o tédio, que você lide melhor com aquele tempo improdutivo que você está tendo. Então, se você se ocupa, se você trabalha, se você ordena a sua vida em atividades produtivas, você tem menos tempo para desperdiçar, você tem menos tempo para ficar tendo tentação e cometendo outros tipos de pecados. Existe um provérbio muito legal no capítulo 6 de Provérbios, da Bíblia Sagrada, que Salomão vai falar da formiga. Ele diz para a gente ter a responsabilidade e observar como as formigas são. E a formiga ela não precisa de um líder, ela não precisa de um general, ela não precisa de alguém dizendo a ela o que ela tem que fazer o tempo todo. Ela sabe o que tem que fazer. Ela não precisa, ela tem a responsabilidade. Então ele diz, olha para a formiga e aprende com ela. Ela não precisa que alguém fique mandando ela fazer as coisas. Ela simplesmente tem a responsabilidade de, no devido tempo, trabalhar e se preparar para o inverno. E essa é a grande questão, se preparar para o inverno. O que é o inverno? Na nossa vida, o inverno chega como oportunidades que a gente perde de trabalho por conta de preguiça, um relacionamento que a gente acaba desgastando, acaba perdendo porque foi preguiçoso no cuidado com o outro. Acaba se manifestando a preguiça na nossa vida, na nossa perca de diversas oportunidades. Então, a preguiça é algo que a gente precisa, se a gente quer melhorar a nossa inteligência, se a gente quer progredir, se a gente quer ter um crescimento, se a gente quer ter um crescimento pessoal, a preguiça é algo a ser eliminada, porque ela é o sepulcro. A preguiça é o sepulcro dos melhores dons, dos melhores talentos, e ela vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Então pensa, onde é que você quer chegar e pensa o que você fez hoje para alcançar esse objetivo. Você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente ele está começando a te dar algumas ideias sobre onde você tem errado e eu espero que esse vídeo sirva para isso mesmo. Para você refletir em profundidade sobre como você vai levando a sua vida, sobre esses erros, sobre esses vícios, sobre esses pecados, sobre essa vida agitada que a gente vem levando, sobre você entrar em uma rede social e o tempo todo as pessoas estão dando opiniões e aquele mar de ideias e você se perde e você está fazendo várias coisas
mas não está fazendo o que tem que ser feito. A preguiça é o sepulcro dos melhores talentos, dos melhores dons. Um dos motivos das pessoas não serem constantes naquilo que elas gostariam de ser, de fazer, é a falha de prosseguir em atividades, de prosseguir em planos, em metas, né? A pessoa falha, a pessoa comete um erro e aí ela fica desanimada. Ela entra em uma espiral de negatividade. E eu falo não a partir de um tom professoral, a partir de um tom de alguém que não enfrenta problemas com isso. Muito pelo contrário, todo vídeo que eu trago aqui são de coisas que eu vivo, de coisas que eu experimento na minha vida e que eu percebo, que eu vou percebendo que está errado, eu vou corrigindo. E aqui nesse canal é como se fosse um amigo falando para outro amigo. Às vezes você está prejudicando a sua vida porque naquele projeto que você tem, você cometeu um erro e aquilo tirou a tua constância. Só que muito mais importante do que você não falhar é quando acontecer esses momentos de falha, você retomar o mais rápido possível para o hábito positivo. E um preguiçoso normalmente é o cara que começa ali, aí falha, ele entra naquela negatividade, eu não consigo, isso é muito difícil para mim. E ele desiste, ele entra naquela sombra, naquela nuvem negra de vou deixar para lá, não vou me dedicar. É mais importante que você faça o melhor com o que você tem do que você esperar as melhores condições para fazer as coisas. E a nossa vida é assim, a gente começa, vai constante, acertando, aí você erra, às vezes você não consegue dar o 100%, às vezes as coisas não saem como planejado, mas você precisa retomar o mais rápido possível. Por exemplo, se você treina, se você vai à academia, não necessariamente todos os dias você vai conseguir ser 100%. O importante mesmo é que você mantenha o hábito, que às vezes você vá para a academia, mesmo que você não faça toda a força que você tem, mas que você consiga se manter constante no hábito. E que você retome o mais rápido possível depois de falhas. Porque a preguiça é o sepulcro dos melhores talentos. E às vezes você não vai perceber. É possível que você não perceba quando está sendo um preguiçoso. Voltando aqui a Dante Alighieri em A Divina Comédia. O Inferno do Preguiçoso, o Círculo do Inferno do Preguiçoso. Esse é um livro que ele ajuda você a refletir sobre a sua vida, a sua existência agora. Não é quando você... Não se trata de... fui condenado, fui para o inferno. Às vezes a sua vida, ela está sendo um tipo de inferno. E a preguiça, nesse livro, é justamente isso. É essa lama existencial que por mais que você queira se mover, ela é como se fosse uma areia movediça que vai te puxando, vai te prendendo. E você tem sonhos, tem objetivos, quer mudar, quer fazer coisas que são significativas, mas tem alguma coisa que te impede. Então, comece a pensar o que é que está te impedindo de progredir nos seus objetivos. Comece a refletir sobre as coisinhas sutis do dia a dia. Essa vida agitada, essas ocupações, essa falta de motivação, de alegria em fazer as coisas porque você falhou, ficar deixando para depois, desperdiçar suas manhãs, ficar tendo dificuldade de manter constância numa vida de oração, que isso faz toda a diferença também. E pensar também, será que a preguiça está sendo um problema? Será que a preguiça não está me levando a cometer outros pecados, como a gula, como a luxúria? Será que isso não está me enfraquecendo? Porque, como eu disse, são pecados que eles corrompem a sua inteligência, corrompem a sua memória, enfraquecem seu corpo. Então, é meio que isso. Por isso que o padre Sertilhães, ele disse isso, que a preguiça é o sepulcro, é a morte dos melhores talentos. Então, pense nisso,
Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu queria te agradecer pelo seu tempo, né? O seu tempo que você se dedicou nesse vídeo, e se inscreva no canal. Depois a gente vai trazer outros vídeos sobre outros assuntos, sobre medicina, sobre... Enfim, esse canal aqui eu falo sobre muita coisa. Até o próximo vídeo. Enfim, eu agradeço muito pelo seu tempo, porque eu acredito que é o seu recurso mais precioso. Então, muito obrigado, amigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui.